Estamos aqui, iniciando essa gravação, para falar de uma trilogia do autor Gabriel Nóbrega. O primeiro livro é esse aqui, volume 1, de Joelhos. Esse livro, ele conta a história inicial, quando o autor soube da doença, e ele conta a história em forma de um romance. É um livro de 132 páginas, um livro bem elaborado, né? Bem finalizado, distinto, livro bonito, bom layout, em que ele conta aqui um resumo da história, apresentando o livro, e ele tem algumas características importantes, porque ele sempre traz um pouco da foto do autor, em determinado momento. Essa história se passa em 2001, e o interessante é que quando ele fala da história, por ser uma trilogia, ao final ele anuncia que continua no volume 2, A Fuga. Uma característica também importante do livro é que ele tem um excelente, além da apresentação, ele tem um excelente sumário, né, em que a gente pode perceber a evolução de todo um processo, né, de dedicação ao leitor, no sentido de bem esclarecer como é que foram feitas as anotações do diário, como é que ele construiu essas anotações. E o livro, ele todinho é feito com muito capricho, com muita dedicação, né, com muito cuidado. Não é um livro que choque, que a pessoa fica entristecida por se tratar de uma doença como esclerose múltipla, não é? É um livro otimista. Observe que o sumário dele vem com a indicação dele de lápis, que é o principal componente ilustrativo do livro, que é o lápis, né? E ele imita isso aí. E aqui são 26 capítulos, bem apresentados, em que seria o início justamente da doença, apresentação, né, de como foi que surgiu nele, quais são os primeiros sintomas. Ele relata em forma de um romance, não é uma biografia, é um romance contando a história de Sebastian, que é o protagonista no qual ele se inspirou. O volume 2 segue o mesmo padrão, né? O mesmo desenho, design. E aí você vê um avião, é a fuga. Aí você vê que a cor se mantém, né? Aqui, novamente, ele mantém o estilo, apresentando o livro, faz a apresentação dele como no outro. Também vem mais uma foto do autor, né, já menorzinho, pequenininho. Ele anuncia do mesmo jeito que continua no volume 3, o retorno, como ele sempre faz, por ser uma trilogia, né? E ele também segue o mesmo padrão, onde tem dedicatória, onde tem agradecimentos, né? E onde ele vai ter também um layout, tem as palavras do autor, seguindo o mesmo layout do volume 1. O sumário, agora é um aviãozinho, não é mais um lápis, né? E aqui os capítulos se desenrolam, e tem outra característica muito interessante, que é que ele divide o ano, que já é o relatos do ano 2003. São 30 capítulos. Esse livro aqui tem 260 páginas, já é mais grosso, né? É a continuação da história, é muito importante. A pessoa vai lendo, vai querendo cada vez mais se aprofundar. A pessoa se interessa realmente, porque a história é cativante, é a história de uma pessoa guerreira, corajosa, né? De uma pessoa forte espiritualmente, apesar de ser ateu, né? A história de um ateu. O terceiro e último dessa trilogia é o Retorno. Mantém, como digo, repito, o mesmo layout, a estrutura,
a mesma organicidade, as cores. É um livro um pouco mais grosso que o segundo, 262 páginas, né? Mantém aquela mesma forma de apresentação. Atrás fala um pouco sobre o livro, né? Tem também mais uma vez a foto dele, né? E é um livro que o sumário dele também, após as dedicatórias, agradecimentos, o sumário dele já é uma mochilinha, tá vendo? É a apresentação, ele é o capítulo finais da primeira trilogia, são os capítulos finais, e esse livro, nos capítulos finais, ele tem 29 capítulos, e a segunda parte tem mais 2 capítulos que ele explica o que é a saga Aurora Boreal, porque os 3 compõem uma saga, que ele chamou de Aurora Boreal, e ele explica a trilogia, o de Joelho, a Fuga e o Retorno. O porquê que ele escreve, como escreve, para quem escreve. Lá no final, a gente tem essa indicação, nesse livro, das outras obras de autor, que são justamente o volume 1 e 2, ou seja, o volume 1 e o volume 2, são retratados aqui. E já não tem mais o continua. Agora ele finalmente tem uma palavra fim, né? É o fim da saga. Vale a pena conferir essa leitura, uma leitura gostosa, leve, interessante. Aqui nessa leitura ele traz indicação de poesia, de música. Ele fala um pouco da esclerose múltipla, que é a doença que o afligiu aos 18 anos. Ele sempre escreveu diários. Em cima desses diários ele pôde posteriormente justamente montar os livros e editá-los. Ele fala um pouco sobre o ateísmo, que é esse período todo em que ele não crê praticamente em nada. Ele se firma mais nas questões filosóficas, ele é um grande estudante de filosofia, na ética, na moral, né? É um estudante rumo ao direito, então o curso de direito vai dar esse embasamento para ele, né? Essa questão toda de que distanciar-se um pouco do divino e se aproximar muito mais do que é filosófico, mas isso vai se mudando. E ao mesmo tempo ele valoriza um pouco da cultura, da arte, porque os livros citam, tá bom? Então é isso. Espero que aproveitem, que gostem, vale a pena mesmo adquirir essa primeira trilogia e seguir os passos de Sebastian, que é o protagonista da história, de Gabriel Nóbrega, que é o autor.